Fala pessoal, tudo bem? A gente vai para o nosso segundo exercício, que ainda tem a ver com a bola ali e tal. Eu estou usando esse Ultimate Tail aqui da Elm Rig, que dá para você achar na internet no My. Eu não recomendo baixar por aqui, porque por onde que por essa página, mas daí vocês ficam por conta e risco, tá? Porque tá no Dropbox do cara, né? Vai que o cara envenenou o negócio ali e tal. Mas enfim, se for o caso, vocês quiserem, senão você só procura o Ultimate Tailed e daí você vai conseguir achar esse rig aqui que eu estou usando nesse caso aqui, tá bom? A ideia aqui é o seguinte, a gente só vai querer fazer que um pouco de personalidade com uma bola. E daí coloca um pouco do rabo dela se mexendo. Então, acho que a gente pode trabalhar com uma câmera mais ou menos assim. Aí a gente tem aqui nosso rig aqui já, né, setado já e tudo mais. Pode deixar mais lateral, se você quiser, um pouco mais frontal, assim, vamos dizer assim. Dá para tirar o grid em show aqui, ó. Aí viewport e muda, tira isso aqui, tá? Então, aqui dá para tirar a câmera que não está sendo utilizada na visualização, né? Então, só. E dá para tirar o grid também. Lembrando que caso você queira esconder alguma coisa, basta você vir aqui em Show. Você aperta aqui em Viewport e aí você vai tirando o que você não está usando, sabe? Pode tirar tudo. Daí, eu costumo tirar tudo, depois eu vou colocando o que eu quero. Tipo, isso aqui, eu quero. Nesse caso aqui, o Surface acho que também está adicionado e o Curves aqui. Beleza? Então, basicamente, o que que a gente quer? Quer sair com esse personagem daqui até aqui, mais ou menos. Então, a gente pode criar uma primeira pose aqui. Uma segunda pose mais ou menos por aqui. Porque ele vai subir, né? Uma terceira pose mais para cá. Dá até para a gente tirar as poses aqui no. Não ter todas as poses em curvas, né? Fazer em stepped mesmo. E depois a gente adiciona isso. Ó. Só facilitando aqui o nosso layout. Daí ele sobe de novo. Talvez quando a gente estiver fazendo, a gente diminua o tanto de passos que ele dá, tá? Tanto de jumpzinho. Porque querendo ou não, vai ser a mesma coisa, né? Mas vamos ver, vamos deixar assim só. Vamos supor que a gente faça mais um passo e pare. Na hora que estiver refinando, eu vou ver isso. Se ficar muito longo o vídeo, aí a gente faz menos passos para. Porque a mecânica do negócio vai ser a mesma, né? Então não tem tanta função. Fazer vários. Deixa eu tentar ver se eu consigo deixar isso aqui branco. Que daí tem contraste com essa parada aqui. Botão direito. Opa. Em Assign Material. Apareceu isso daqui. Coloca Lambert e já dá uma melhoradinha. Beleza? Tá. Daí tem um pouco mais de contraste. Beleza. A gente quer que ele suba para cá. Só que para subir, sem criar nenhuma energia, é difícil. Então, uma coisa que eu recomendo aqui, primeiramente, vamos selecionar todos os controles. Eu gosto de deixar essa opção aqui ligada, tá? Que daí quando você seleciona, você vê o que você selecionou, né? Não vamos usar esse aqui, nem esse daqui. Então, eu vou criar um botão com esse daqui. Criar um botão na Aimbot, é isso aqui. O que que isso faz? Cria um botão que tem seleciona todos os controles que você selecionou ali, sabe? Então isso pode ser útil, tá? O que que você precisa fazer para ir para cima, né? Você tem que fazer uma energia oposta à direção que você vai, né? Porque você está em inércia, né? Está parado. Então, uma forma de fazer isso seria fazer assim, ó. Com esse controle aqui, vamos criar aqui, só que ele não tem aqui esse controle. Com esse controle aqui de squash, a gente joga ele um pouquinho para trás. Ah, ele não vai para o lado.
Ah, tá. Isso é um problema. É que a minha ideia não era essa aqui, era eu jogar um pouquinho para cá, essa direção em diagonal, né? Mas a gente não tem isso. Então talvez a gente tenha que compensar um pouco isso aqui. Pode fazer isso aqui, ó. Sabe? Aí você cria a energia que você quer. Aí você pode criar um. Opa! Você pode gerar aqui um. É, ah, tá. Agora eu não preciso mais desse controle aqui. Porque eu já estou com ele selecionado. Então, aí eu quero que ele suba, né? Então, como o rabinho aqui, ele vai seguir mais ou menos a energia que está criando aqui. Você não precisa fazer exatamente o movimento correto todo o frame, porque você pode ir adaptando à medida que você for sentindo o fluxo que você está criando, tá? Que nem aqui. Aqui eu sei que esse rabo tem que estar para trás, porque a energia foi criada pelo principal, né? Pela parte principal, e o resto está seguindo aquele fluxo, né? Que foi criado. Então, a, a ação do flow do movimento é baseada nisso, né? A parte principal, ela cria energia e o resto ela segue para depois passar do ponto e voltar. Então, é mais ou menos isso daqui, ó, né? Aí aqui a gente sabe que como ele tá chegando no limite ali, né? Ele vai continuar, porque essa energia aqui ela tá passando ainda, né? Na verdade, aqui, a gente pode até fazer isso aqui ficar mais interessante. Vamos deixar isso aqui curvado, assim, sabe? Aí fica mais bonitinho. Mas como se você estivesse animando um esquilinho, né? Ao invés de deixar reto. Aí você pode copiar aqui os frames, né? Depois ele... Então aqui ele começa a descer, um pouquinho levemente, bem leve mesmo, porque o movimento é bem sutil para criar energia. Lembra que aqui começa, né? Depois vai para esse, para esse, para esse, para esse, para depois e para lá. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte: o rabo ele vai seguir a orientação que está vindo do frame anterior que você criou, né? Então ele vai sempre seguir o fluxo que você criou aqui. Então, por exemplo, eu nunca vou ter esse rabo indo para cá se no frame anterior tá para cá, porque ele segue o fluxo daquilo lá, né? Então, meio que a ponta desse rabo, ela segue a orientação do frame anterior ali, né? Então, podemos fazer assim aqui, né? Lembrando que você pode criar uma estrutura sempre que nem eu digo, não precisa ser perfeito. Depois você vai arrumando à medida que você for adicionando mais poses. É lógico que se você fizer certinho desde o começo, te facilita, mas você também não precisa criar, se basear nisso o tempo todo. Você pode ir aperfeiçoando em cima daquilo que você está criando, né? Entendeu? Ele faz esse tipo de fluxo aqui, né? Daí, como você quer ir para frente, tem que também, você sempre liga esse trail aqui para você ver como é que tá o fluxo do que você está criando, né? Para ver se você está criando uma energia para frente, então ela tem que ir para frente, né? Pode ir, não seguir essa lógica, né? Então o Motion Trail faz exatamente isso, né? Ele te ajuda a você ver o que você está fazendo. Aí aqui ele começa a descer, né? Você pode criar uma energia que começa a descer naquela direção que você está querendo ir. Mesma coisa o rabo. O rabo ele ainda está vindo naquele fluxo, né? Mas sempre lembrando que ele segue aquele negócio que você criou, né? Agora a gente vai para pose aqui antes da queda. Aqui acho que é legal a gente absorver, né? Então, você sente, separa ele aqui, né? Ele squasha em cima disso. Você pode até criar uma pose mais na direção daquilo que você vai, da posição que você vai.
Vamos deixar até aqui a princípio, depois a gente vai indo para frente. Ou se a gente sentir que está com muitas poses, daí eu já paro aqui, porque a mecânica é mais ou menos a mesma. Aqui a gente tem que lembrar que tem aquela questão da bola, né? Que ela vai até o ápice, né? E daí ela começa a descer. Então, a velocidade também ela vai aumentando, né? Então, a última aumenta, daí ela faz o squash para fazer a energia caindo. Ok? Até para tirar isso daqui, porque daí ele fica só onde que a gente está trabalhando. A gente pode adicionar um pouco mais de pose nesse daqui. Colocar, por exemplo, um choose aqui. Um choose seria que de 2 em 2 frames tem alguma coisa rolando, tá? Alguma pose que você criou, que você usou é, usou o Toy Machine, enfim. E dá para fazer mais ou menos a mesma coisa. Aí você... Lembra que nem eu disse, né? Você não precisa fazer a pose perfeita. Você cria uma pose para você se guiar, né? E depois você vai ajustando, sabe? Pô, o legal de usar o Toy Machine não é que ele vai te dar a pose na mão, assim, já. Você pode usar ele e ir adaptando da forma que você quer. Porque ele não vai te dar uma pose completa, ele te dá uma estrutura de pose. Até porque, se você se basear só pelo Toy Machine, basicamente você cria uma pose que todo o movimento está num padrão só, numa aceleração só. Então fica linear, né? Se você não quebrar esse movimento um pouco, não vai funcionar para aquilo que você precisa, entende? E aqui, ó. Aqui eu teria que continuar subindo com isso daqui. Para depois ele começar a descer, entendeu? Porque a energia, ela vem depois aqui, né? Então ela começa a ir para cá. E daí ela desce, né? Aqui você poderia continuar fazendo ele seguir o fluxo. Você pode até, como a gente está fazendo 2Dzão, depois a gente pode fazer isso. Mas você pode pegar todos os controles e evitar que sejam em todos os eixos. Porque daí a gente não está fazendo 3D exatamente, a gente está fazendo 2D. Aí isso te facilita na hora do polish, né? Você pega aquilo, por exemplo, isso aqui, para esse lado aqui não precisa. Você não está usando, basicamente. Você pode dar um break nisso aqui. No X aqui, né? Mesma coisa aqui, né? Você pode simplificar a tua vida. O Y, na verdade. Depois a gente pode fazer isso de novo, só caso a gente faça sem querer. Porque a ideia aqui é só fazer o movimento da forma simples para funcionar. Não quer dizer que você tem que fazer isso sempre, né? Você pode fazer em casos que você precise disso. Mas nesse caso aqui que a gente não está usando o eixo, daí é mais fácil não ter que se virar com ele, né? Aí aqui esse aqui poderia estar um pouco mais para baixo, ajudando mais, até para esticar esse braço, esse daqui, se você quiser. Ah, não, ele não tem como. Ah, que pena. Deixa eu ver se ele faz assim. Ah, aqui dá um pouquinho mais isso. Porque eu queria escalar esse rabo aqui. Tipo, seria legal se ele se desse para esticar. Aqui é a mesma coisa, né? Eu acho que essa saída aqui ficou um pouco rápida demais daqui para lá. A gente pode manter isso aqui ainda para baixo. E daí o rabo tá criando a energia para jogar para cima, entende? Esse aqui pode seguir aqui.
E daí ele vem pra cá. Eu gostaria, eu não consegui mudar a cor do rabo, tá? Eu gostaria que não fosse preto aqui. Eu acho que tem algum problema de normal esse rabo aqui. Porque ele, eu não consegui trocar. Eu imagino que seja um pouco difícil para vocês analisarem isso aqui por causa do. Deixa eu ver aqui. Porque deveria ser outra cor esse rabo. Vou tentar colocar blink se ele aparece. Porque ele tá com alguma coisa errada aqui. Não sei o que é que tem esse rabo que eu não consigo trocar a cor dele. Eu gostaria também, pessoal, admito. Mas por algum motivo ele não troca. Ele não permite que eu faça isso. Não sei dizer o porquê. Quando eu troco, ele troca alguma coisa aqui, ó. Por, tá vendo que ele faz uma linha aqui? Ah, dá pra ser assim, então. Ó, pode ser. Acho que assim dá pra ver melhor um pouquinho. Deixa eu selecionar aqui o negócio que eu fiz. Que é isso aqui. Deixa eu tentar criar um novo, que eu não sei o que eu fiz. Aí você, deixa eu ver, ambient color. Talvez isso aqui, olha o que é isso aqui, incidência. Ó, eu não entendo nada dessas coisas, tá? Então, eu só tô fazendo para ver se melhora um pouco a visualização. Não entendo, admito. Vamos ver se assim ajuda de alguma. Não sei se preto ficou melhor ou não que isso, cara. Mas enfim. Deixa eu ver aqui. Lambert. Eu criei trocentos Lambert aqui. Tá, eu vou procurar isso depois e se eu descobrir eu passo aí para vocês, tá? Então, como não é o ponto da aula, não faz muito diferença. Tá. Aí, a gente chega aqui. Ver se ele deveria, aqui ele tem que chegar no limite dele, ele começar a diminuir, então ele não tem mais stretch, né? Aqui você pode até, se você quiser, assim, não precisa fazer isso, mas aqui é a mesma coisa aqui, se você quiser que ele estique assim, eu já não curto tanto, eu prefiro que siga mais essa lógica aqui, mas se você quiser, segue do jeito que você quiser. Você tem que lembrar que a animação é um pouco de estilo, é um pouco do que você quer fazer, o que o diretor te pede. Então, às vezes o que funciona para você não funciona para mim em questão de gosto, mas para aquilo que precisa, funciona, entende? Então, depende um pouco do que você está fazendo. Aqui acho que dá para começar a voltar ao normal aqui, né? Quase chegando na posição e daí ele cai. Aqui vamos voltar ao normal. Eu tô achando que eu vou fazer um pulinho só, ou no máximo dois, porque daí a gente pode focar nos detalhes desse pulinho aqui, saca? Acho que pode ficar legal. Provavelmente eu vou acabar essa aula por agora. Daí a gente continua na próxima aula a partir daqui. Lembra sempre uma coisa que eu não fiz, né? Mas de salvar seu arquivo, tá? Essa aula tá com quase 20 minutos, então a gente já pode ver como é que tá ficando isso daqui. E daí eu já consigo ver algumas coisas que a gente pode trabalhar na próxima aula também. O que eu queria tirar aqui era Motion Tree. Vamos lá. Então, se você apertar com o botão direito, apertar aqui em Play Blast, né? Abrir aqui nessa tela. Você chega aqui nisso aqui, dá um Play Blast Desktop. Eu tinha salvo algumas coisas da outra aula, né? Então, pode deletar aqui. E daí a gente já sente como é que tá o fluxo desse personagem. Aqui, ele não saiu por conta que provavelmente no Play Blast está desligado essa opção chamada Surface aqui, tá?
Então aqui a gente pode fazer dessa forma de novo. De novo aqui, beleza? Então a gente já sente como é que tá. Eu acho que a gente pode trabalhar mais o rabinho já, mas já tá chegando num resultado mais interessante, né? Você vê, porque assim, o que você tem que se basear sempre na hora que você faz o rabinho, né? Ele tem que seguir o ponto anterior. Então, coloca um ponto aqui na hora que você fizer e faz ele seguir. Então, aqui a gente já sabe que dá até para dizer que seguiu, mas o ideal é que, porque o arco aqui, mas dá para você colocar esse arco mais para cá também, se você quiser, né? Aí ele vai seguir bem esse fluxo. E o legal de esticar o rabo é uma coisa que dá para brincar também. Deixa eu, isso daqui eu vou deletar para a próxima aula, porque é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas que dá para fazer aqui. Quer ver? Se a gente criasse um meio termo aqui, entre essas duas poses, por exemplo. Daí eu quero que o rabo venha bem rápido. Eu poderia esticar ele, sabe? Uma técnica chamada smear, que é uma coisa um pouco mais avançada, né? Mas daí você ganha velocidade no movimento que você está fazendo, sabe? Mas uma coisa que eu poderia também fazer, aqui até dá para manter, mas daí você sentir ele mais rápido, assim, o movimento que você faz de um frame para o outro, entende? Aí você consegue roubar. Às vezes você tem pouco frame para fazer uma situação e você consegue dar uma roubada no 3D para aquilo ali ficar mais rápido, né? Aí aqui é a mesma coisa, daria até para pegar esse scale aqui. Ah, não, esse aqui não faz o skip, tá? O skip. Até para fazer mais aqui, sabe? Então, aí a gente já consegue fazer a essência aqui do negócio. Beleza? Então, acho que até aqui dá para fazer também, se quiser. Mas você tem que manter a estrutura do. Tem que ver se você não está exagerando também na hora de fazer isso daqui, né? Você tem que se policiar para não fazer em todos os frames. Você tem que sentir esse negócio, não ver assim, sabe? Você não tem que ver que ele está esticando o rabo, sabe? Tem que sentir que o rabo está sendo esticado, por mais estranho que fique essa frase. Mas, de todo modo, a essência é tentar deixar a velocidade mais rápida, né? Para que aquele fluxo fique, sabe, dinâmico, né? Você pode, eu acho até que daria para cortar algum movimento, sabe? Quando a gente for começar a polir, a gente faz isso, tá? Então, vamos considerar que isso aqui é um layoutzinho e eu termino a aula por aqui. Aí, na próxima aula, a gente volta a partir daqui, tá? Beleza? E vamos tentar refinar essas paradinhas aí para ver se a gente consegue fazer um resultado bacana aí em breve, beleza? Valeu aí, pessoal. Abraço.